turminha! Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, né? Eu sei que tá todo mundo cansado desse ensino remoto, tá todo mundo desgastado, mas é o que a gente tem no momento, né, gente? Eu sei que a interação faz falta, eu também sinto falta, os professores também estão desgastados, mas é o que a gente pode fazer agora, a gente tá fazendo o nosso melhor, vocês podem ter certeza disso. Bom, é muito bom estar aqui com vocês, mesmo que seja à distância, mas eu gosto muito de estar com vocês aqui, ter esse momento com vocês. Eu sinto muita falta de estar dentro de uma sala de aula, de poder falar com os meus alunos. Como a gente não pode, a gente fala através do celular, através dos vídeos, certo? Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e estou aqui para a gente fazer a correção da semana 2 do PET 6 do 9º ano. Gente, vocês já podem ter visto aqui que o quadro já está com algumas regrinhas. E aí eu vou falar de novo o seguinte. Não vou demonstrar nenhuma delas aqui hoje, porque a gente está fazendo a correção do PET. Quer ver a demonstração? Coloca no comentário. Cíntia, faça a demonstração para mim. Eu gravo uma aula de demonstração. Eu sei, gente, que às vezes demora, porque eu preciso do tio Marcos para gravar minhas aulas, tá? E aí, às vezes, o que acontece? Às vezes a gente tem que conciliar os nossos horários e fica difícil. A aulinha de função que me foi pedida vai demorar a sair, tá saindo junto com essas. Por quê? Porque eu fui gravar sozinha, o celular perdeu o foco, não deu para aproveitar a aula. Então eu preciso dele aqui para focar para mim, para ficar bonitinha a aula para vocês. Mas vamos lá, qualquer coisa que a demonstração, Cíntia, demonstra pra gente, que aí eu combino com o Marcos e a gente consegue fazer a aula de demonstração, tá? É interessante, não vou fazer porque eu sei que vai ficar muito grande se a gente for demonstrar isso agora. Mas as regrinhas estão aqui, cada exercício que a gente fizer eu vou falar para vocês o que a gente vai usar. Em relação à questão 1, né? Em um triângulo retângulo ABC, a medida A da hipotenusa é igual a 20 centímetros e os catetos medem 12 centímetros e 16 centímetros. Utilize as relações métricas no triângulo retângulo para determinar o que se pede, as medidas M e N das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Gente, acho que vocês não entenderam nada do que eu li, né? Então vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que eu vou fazer, embora ele não tenha falado, né, de desenho, eu aprendi que desenho fala muita coisa. Então eu vou fazer um desenho aqui de um triângulo que eu não vou garantir para vocês que é retângulo, porque vocês sabem que eu já falei para vocês que eu sou ruim com desenhos, mas eu vou tentar fazer esse triângulo ficar retângulo. Se ele não ficar, a gente vai fazer de conta que ele é. Ficou. Então aqui eu tenho um triângulo retângulo. O que acontece? Quando eu traço a altura desse triângulo retângulo, eu faço as projeções nele. Então aqui, ó, eu vou traçar a altura. Ela sai bem do vértice aqui do triângulo. Aqui é o meu H. E aí, a gente tem aqui os pedacinhos MN. Agora, gente, não importa. Eu vou colocar o M aqui, eu vou colocar o N, não importa. O importante pra mim aqui é que o lado maior, que está oposto para o ângulo de 90 graus, seja a hipotenusa. O resto, tanto faz. Então, vamos lá. Eu vou colocar as medidas que ele me deu. Ele falou para mim assim, olha, em um triângulo retângulo ABC, então aqui é o A, vou colocar o B aqui e o C aqui. Então, aqui é o Bzinho e aqui vai ser o Czinho, certo? Se eu quiser seguir a regrinha bonitinho com vocês, esse pedacinho aqui vai ser o meu M e esse pedacinho aqui vai ser o meu N, ok? Bom, a hipotenusa é 20 centímetros, mede 20 centímetros. B vale 12, C vale 12 e B vale 16. Utilize as relações para descobrir. Na letra A, a gente quer descobrir as projeções M e N. Então, o que eu vou fazer? Olha, não importa para mim, se eu coloquei o C aqui, o C ficou maior do que o B, não tem problema. O desenho aqui é só para vocês enxergarem o que a gente vai fazer. Eu quero achar o M, esse pedacinho aqui. Eu tenho a regrinha. C ao quadrado é igual a A vezes M. Se eu coloquei ali que era o B, você vai usar de baixo? Não tem problema. Tá? Detalhe aqui, na hora de vocês fazerem, o que é importante vocês saberem? Que quando você for trabalhar com essas regrinhas, esse pedacinho aqui é a projeção desse cateto.
tá? Então, ó, se você chamou esse aqui de C, você tem que pegar a projeção dele. Se você está trabalhando com esse cateto, você tem que pegar a projeção dele. Isso você não pode trocar. Trabalhar com B e pegar essa projeção. Não vai dar certo. Quem é o meu C? Meu C vale 12. Então, 12 ao quadrado é igual à hipotenusa, que é 20, vezes o M. 12 ao quadrado são 144. Então, 144 é igual a 20M. Eu vou trocar de lado porque eu gosto de deixar a letra sempre no primeiro membro. Como a gente tem só os dois valores, não tem problema se eu trocar sem trocar sinal. Porque se eu passar o 20 para cá, ele vem negativo, e o 144 também vem negativo. Quando eu multiplico por menos 1, os dois ficam positivos. Então, quem é o meu M? 144 dividido por 20. A gente pode dividir direto, ou eu dividiria assim, para não ter que armar a divisão, eu dividiria por 2, ficaria com 72 aqui, com 10 aqui. E então eu teria 7,2. Eu vou fazer a mesma coisa com o B para achar o N. Depois a gente vai ver um detalhe aqui, mas eu acho que o exercício pede isso no final. B ao quadrado é igual a A vezes N. O meu B vale 16. Então, 16 ao quadrado é igual a 20 vezes N. 16 vezes 16, se eu não estou enganada, são 256. Mas eu acho que eu vou ter que conferir, gente. Deu branco aqui. Tá certo, tô olhando a minha continha aqui. Mas tá certo. Vou trocar de lado. 20N igual a 256. Então, quem é o meu N? 256 dividido por 20. Vou fazer igual eu fiz aquela hora, porque ficando 10 embaixo fica fácil de dividir. 256 por 2, eu divido assim. 2 por 2 dá 1. 5 por 2 dá 2. E eu sei que sobra 1. Eu coloco ele aqui, ó. 16 por 2 dá 8. Então, vai ficar 12,8. E aí as medidas estão em centímetros, centímetros aqui e centímetros aqui, beleza? Letra B. A medida H da altura do triângulo relativa à hipotenusa. E aí, para a gente achar o H, a gente tem vários caminhos, ó. Várias fórmulas aqui para a gente achar o H. Mas eu gosto muito dessa aqui e eu usaria essa agora. Por quê? Porque o M e o N foram decimais. Aí vocês ficarem multiplicando o número decimal, vai confundir vocês um pouquinho. Então eu iria para essa aqui, mas eu poderia usar qualquer uma. Eu tenho todas as letras ali, eu tenho todos os valores que precisam para usar qualquer uma. Cíntia, como que a gente faz para saber qual que vai usar? Aí eu olho de acordo com a informação que eu tenho. Por exemplo, eu vou usar essa daqui porque eu tenho os catetos e a hipotenusa, mas se eu não tivesse, eu teria que usar essa. Então eu olho o que eu tenho do exercício. Então vamos lá, quem vai ser o meu H? A vezes H é igual a B vezes C. Então, minha hipotenusa é 20, meu H eu não sei, um cateto é 12 e o outro cateto é 16. Sou professora de matemática, mas a gente ficar fazendo multiplicação, divisão, de coisas que a gente já sabe, às vezes é chato, né? Então, olha o que eu vou fazer aqui. Vou colocar 12 vezes 16 dividido por 20. E aí, eu posso dividir o 20 e o 16 por 4. 20 dividido por 4 dá 5. 16 por 4 dá 4. Agora ficou muito fácil de multiplicar, porque 4 vezes 12 eu sei que é 48. E aí, eu só dividi 48 por 5. Mas 45 por 5 dá 9. Então, aqui vai dar 9. Vão sobrar 3. 30 por 5 dá 6. Então, 9,6. Muito mais fácil. Ah, não sei fazer assim, não gostei. Você multiplica e depois você divide. Dá boa, vai dar a mesma resposta, tá? Letra C. Confira se a medida A da hipotenusa é igual a M mais N. Verifique o teorema de Pitágoras para esse triângulo retângulo. Depois calcule as medidas do perímetro e da área desse triângulo. Bom, então vamos lá. Primeiro a gente vai verificar. Vamos ver se A é igual a M mais N. A gente achou que o M vale o 7,2 e o N 12,8.
Vamos somar? Vou armar a soma aqui, porque como ele pediu pra gente verificar, vou colocar ela aqui bem no alto. 8 e 2, 10, vai 1. 1 mais 2, 3 mais 7, 10, vai 1. 1 mais 1, 2. Olha lá, certinho. Então, sim, é verdade. Aí ele pediu pra gente testar o teorema. O teorema de Pitágoras diz pra gente: A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A é 20, o B a gente chamou de 16 e o C a gente chamou de 12. 20 ao quadrado é 400, 16 a gente já sabe que é 256 e o 12 a gente sabe que é 144. Vou fazer aqui com vocês, ó, 256 mais 144. 6 mais 4, 10, vai 1. 6 mais 4, 10, vai 1. 1 mais 2, 3 mais 1, 4. Então, fechou. Beleza, né? E aí agora ele quer o perímetro e a área. Perímetro é a soma da medida dos lados. Então, perímetro vai ser 20 mais 16 mais 12. Então, perímetro vai ser 16 mais 12 vai dar 28. Com 20, 48 centímetros. E a área? A área de triângulo é base vezes altura dividido por 2. Mas acontece o seguinte, um triângulo ele tem 3 bases, ele tem 3 alturas, uma relativa a cada base dele. O que determina a altura pra gente na matemática? Formar ângulo de 90 graus com a base. Então, aqui, os catetos eles formam um ângulo de 90 graus. Então, eu posso falar para vocês que isso aqui seria a base e essa aqui seria uma altura dele, ou vice-versa. Então, vocês tanto podem fazer, como a gente tem o H, vocês tanto podem colocar 9,6, a base é 20, né? Então, 20 vezes 9,6, dividido por 2, que seria 10,9,6, que daria 96 centímetros quadrados. Como vocês também poderiam fazer assim, cateto vezes cateto dividido por 2. No triângulo retângulo, porque entre os catetos tem ângulo de 90 graus. E aí seria o B 12, 16, o C 12, dividido por 2. Mesma coisa, tá, gente? Eu vou simplificar aqui para ficar fácil para vocês acompanharem, ó. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 1, 8 mais 1, 9. Então, qualquer uma das duas formas pode ser usado. Por que eu tô mostrando essa? Porque muitas vezes no triângulo retângulo a gente não vai ter altura. E aí, para você não ter trabalho de calcular a altura, já usa a regrinha aqui dos catetos e já acha a área. Fechou? Vamos pro próximo? Questão 2. Hoje eu não vou pular 2, né? Semana passada eu pulei. Vamos lá. Em um triângulo retângulo que possui a medida do maior lado igual a 13 centímetros e um dos catetos medindo 5 centímetros, determine as medidas M e N das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Gente, vamos lá. A gente tem que a hipotenusa vale 13, não é isso? Maior lado, então, é a hipotenusa, e um dos catetos. Eu vou chamar de B, mas é o que vocês quiserem, tá bom? O que eu vou fazer? A gente tem a regrinha lá. B ao quadrado é igual a A vezes N. Então, o que eu vou fazer aqui agora? B é 5, então 5 ao quadrado é igual a 13 vezes N. 5 ao quadrado, 25. Igual a 13 vezes N. Vou trocar de lado, 13N igual a 25. Então, meu N vale 25 dividido por 13. Certo? Bom, o que a gente pode fazer agora? A gente pode dividir o 25 por 13, mas eu não dividiria, eu deixaria assim. Porque vai dar um decimal ali, não vai dar muito certo não. Assim, não vai dar exato, pode ser uma dízima, não sei. E o C, eu poderia fazer teorema de Pitágoras, achar o C e aí usar a regrinha para poder achar o M. Gigante. Pois é, obrigada. Tá vendo? Presta aqui. Então. Gente, aqui ó. Chega mais perto, que nem eu tô vendo, é hora que eu tô aqui perto. Resposta seria essa. Mas não precisa não, eu vou trabalhar com ela assim, tá? Valeu.
Seguinte, então, olha, vou fazer prática. A gente não viu no exercício 1 que A é igual a M mais N? Então, se a hipotenusa é 13, o que eu preciso agora, o M, ele vai ser quem? A hipotenusa menos o N. Certo? Pena que deu decimal, porque se eu não tivesse dado decimal ia ser muito mais fácil de fazer, né? Se você quiser, eu dito pra você escrever aí. Não, muito obrigada. 13 dividido por 1 é 13. 13 vezes 13 são 169. 13 dividido por 13 dá 1 vezes 25, 25. Eu não vou cortar o 13 porque eu não tirei o mínimo da equação inteira, tá? Então, quem é o meu M? 169 menos 25 vai dar 144 dividido por 13. Eu vou deixar assim. Agora, se vocês quiserem fazer as divisões, podem fazer, não tem problema nenhum. Vocês vão ter que aproveitar a aproximar sem celular, por favor, né? Certinho? Tranquilo? Fácil? Eu acho que sim, né? Vamos para a próxima? Questão 3. Num triângulo retângulo ABC, a hipotenusa mede 10 centímetros. E um dos catetos mede 8. Gente, eu chamo de B, mas vocês podem chamar de C se vocês quiserem, tá? Calcule as medidas da altura do triângulo relativa à hipotenusa, o seu perímetro e a sua área. Então, peraí, se eu preciso do perímetro e da área, eu preciso do outro cateto. Eu poderia até achar a área sem o outro cateto, mas eu preciso dele para achar o perímetro. Então, eu vou começar pelo mais fácil. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A vale 10, B vale 8 e o C eu quero descobrir. Eu posso falar para vocês de cara que o C vai valer 6. Será que eu tô certa? Não, não é porque eu já fiz, tá? Vou mostrar por quê. Vou fazer primeiro, provar que eu tô certa e depois eu ensino por quê. 10 ao quadrado são 100. 8 ao quadrado são 64. E eu vou trocar de lado aqui, eu vou colocar aqui 64 mais C ao quadrado é igual a 100. E aí eu fico com C ao quadrado igual a 100 menos 64. Então, C ao quadrado é igual a 36. O C é mais ou menos a raiz de 36. Como a gente está falando de uma figura, de um triângulo, não pode ter lado negativo, então o negativo aqui a gente esquece. C fica 6 positivo. Como que eu sabia que era 6? Tem alguns valores que a gente chama de terno pitagórico, porque eles funcionam o teorema de Pitágoras, né? Dá certo o teorema de Pitágoras. E tem um terno pitagórico que eu decorei, que é quem? 3, 4 e 5. É um terno pitagórico. 5 ao quadrado dá 25, 4 ao quadrado dá 16 e 3 ao quadrado dá 9. E 9 mais 16 são 25. Então, é um terno pitagórico. O que eu percebi aqui? 2 vezes 5 dá 10, 2 vezes 4 dá 8, então aqui tinha que ser o dobro de 3, que seria o 6. Por isso eu sei a resposta, eu sabia a resposta antes de fazer, tá? Então o C aqui é 6 centímetros. Agora a gente vai achar a altura. Como eu já achei o C porque eu precisava dele, eu vou usar A vezes H igual a B vezes C. Porque para falar a verdade para vocês, são muitas regrinhas pra gente decorar, não é? Então, aquelas regrinhas ali do C vezes H igual a B vezes N, B vezes H igual a C vezes N, eu não decorava isso não, tá, gente? Eu nem usava essas regrinhas. Eu tentava ficar com as principais, então por isso eu nem tô usando com vocês aqui. É difícil a gente decorar todas, então vamos tentar usar o que a gente mais precisa. Então, meu A é 10, meu H é o que eu quero, o meu B vale 8 e o meu C vale 6. Então, 10H é igual a 48. H é igual a 48 dividido por 10. Isso vai dar 4,8 centímetros. Beleza? E aí o perímetro. Perímetro é a soma da medida dos lados. Então vai ser 10 mais 8 mais 6. Então 8 mais 6 são 14 mais 10, 24 centímetros. E por fim ele pediu a área. A área, eu sempre que eu tô trabalhando com triângulo retângulo, eu uso cateto vezes cateto. Então, seria 6, não chamei o B de 8, deixa eu colocar o 8 aqui, mas a ordem não importa. 8 vezes 6 dividido por 2. Posso simplificar aqui, fica 1.
8 por 2 dá 4. 4 vezes 6, 24 centímetros quadrados. Coincidiu aqui da área e do perímetro terem, né, a representação do mesmo número 24. Certinho? Faz demais da conta, né? Vamos embora para o 4? Questão 4. Uma das diagonais do retângulo o divide em duas partes iguais, formando dois triângulos retângulos. Calcule a medida da diagonal do retângulo que possui 48 centímetros de comprimento e 4.320 centímetros quadrados de área. Gente, vamos fazer um retângulo aqui? Mão livre mesmo, pra gente ganhar tempo, mas a gente vai fazer de conta que é um retângulo aquilo ali. Não tá aqui arredondado, tá bonitinho, a gente tá todo mundo vendo um retângulo. Vamos trabalhar a imaginação. E aí, esse retângulo, ele tem... É isso aí. Ele tem 48 centímetros de comprimento, então aqui é 48 centímetros. E a outra informação que ele me forneceu é que a área desse retângulo é 4.320 centímetros quadrados. Gente, ele quer que a gente encontre a diagonal, que é essa medida aqui. Bom, para achar a diagonal, eu preciso desse lado. Por quê? Porque eu sei que aqui eu tenho triângulo, retângulo, e aí eu vou ter os catetos e vou conseguir encontrar a hipotenusa. Então, a área de retângulo é base vezes altura. Então, 48 vezes a medida aqui que eu vou chamar de x tem que ser igual a 4.320. Então, o meu x é 4.320 dividido por 48. Eu não tenho feito continhas com vocês, né? Mas eu acho que essa aqui é importante a gente fazer. O que vocês acham? Vamos lá? É um número maior, né? Eu fico pensando de vocês terem um pouco de dúvida. Quando eu vou fazer uma divisão desse tipo, eu já olho aqui, 43 ele é menor do que 48. Então, eu tenho que pegar aqui 432. E aí eu olho para 4 e para o 43. E aí eu sei que 9 vezes 4 são 36. Então, eu vou tentar colocar o 9 aqui, que é o mais perto que eu vou chegar. Por quê? Porque eu não posso colocar 10, eu coloco um algarismo por vez. E aí, 9 vezes 8 são 72. Eu chamo esse cara de 72, coloco 0 aqui e falo que vão 7. 9 vezes 4 são 36. 36 mais 7, 43, né? Para 43 nada. E o 0 eu coloco aqui. Então, acabei de descobrir que o lado vale 90 centímetros. Agora, de acordo com o teorema, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Meu A vale 48, o meu A vale 48 nada, eu tô falando mentira com vocês aqui, desculpa. O A não é o maior lado do retângulo, o A é o maior lado do triângulo, né? O meu triângulo tá aqui, o maior lado dele é o meu D. Então, D ao quadrado é igual a 48 ao quadrado mais 90 ao quadrado. Ah, Cintia, mas o 90 tá menor, não tem problema. A gente fez o esboço só para representar o que a gente precisa achar, tá bom? Então, não tem problema isso. Bom, vamos lá então, né? Quem vai ser o meu D aqui? Eu tentei pensar o que eu falei com vocês. Aqui eu sei que é 48 é 8 vezes 6, né? Mas aqui o 90... eu não consegui pensar, então vamos fazer. 48 vezes 48 dá 2.304. E 90 vezes 90, 8.100. Então, meu D ao quadrado vai ser igual. 4 mais 0, 4. 0 com 0, 0. 1 mais 3, ou 3 mais 1, 4. E 8 mais 2, 10. Então, meu D é igual a raiz quadrada de 10.404. A gente pode colocar o mais ou menos, mas quando é geometria eu sempre ignoro mais ou menos, porque o menos nunca serve, negativo nunca serve. E aí, gente, como que a gente faz para achar a raiz desse número? A gente pode fatorar esse número ou a gente pode começar pensando em valores. Por exemplo, 100 vezes 100 já é 10.000. E aqui, como terminou em 4, eu poderia tentar fazer 102 vezes 102, porque 2 vezes 2 é 4. Então, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2. O 0 eu coloco aqui, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 1, 1. Então, aqui é 4, 0, 4. Bateu, ó. Então, a diagonal aqui é
102 centímetros. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima. Gente, olha que prédio bonitinho que eu tô desenhando aqui, ó. Ele tem 12 metros de altura. A gente tem aqui uma distância de 5 metros. E aqui a gente tem uma escada. E é o seguinte, olha. A figura mostra um edifício que tem 12 metros de altura, com uma escada colocada a 5 metros de sua base ligada ao topo do edifício. Qual é o comprimento da escada? Galerinha, se a gente olha para esse desenho bonito que eu fiz aqui no quadro, a gente consegue perceber que isso aqui é um triângulo retângulo, não é? Então, aqui forma um ângulo de 90 graus, porque se o meu edifício não fizer 90 graus com o chão, ele está caindo. E aí, a escada, eu vou chamar de x, vai ser a minha hipotenusa. Então, eu tenho aqui Teorema de Pitágoras, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Quem é o meu a? É o meu x. O meu b pode ser o 5 ou pode ser o 12, tanto faz, eu vou chamar de 12. Se eu chamei o b de 12, o meu c é o 5. Se eu chamei o b de 5, o meu c vai ser o 12. Então, meu x ao quadrado aqui vai ser 144 mais 25. Então, meu x ao quadrado é 169. Meu x é mais ou menos a raiz quadrada de 169. Meu x vale 13. Então, a escada tem 13 metros de comprimento. Lembrando que eu ignoro o negativo porque não existe uma escada com menos 13 metros, né? Então, nem tem escada. Bom, espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido. Lembrando que em algumas situações vocês podem usar fórmulas diferentes das que eu usei, mas a resposta ela precisa ser a mesma, ok? Não vai ter problema a gente usar fórmulas diferentes. E a ordem também das letrinhas aqui não vai alterar a resposta de vocês se vocês não trocarem o A. O A é o único que não pode ser confundido, tá, gente? A e a altura, né? Agora a gente sabe quem é ela. Bom, do mais, foi muito bom estar com vocês. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Vai ser um prazer poder responder vocês. É sempre muito bom poder ajudar, ok? Deem um like de vocês se vocês tiverem gostado da aula. Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Compartilhem os vídeos, ativem o sininho aí do canal. Toda vez que sair uma aula nova, vocês serão notificados. Corram lá no canal do tio Marcos também, que as aulas dele são ótimas. Ele tá gravando junto comigo, tá, gente? Os pets, a correção do pet dele tá sendo ótima. Ele gravou a carta, ensinando a fazer a carta pro pet 300 anos. Então, ó, tem aluno aí que já é bem esperto, já correu lá para assistir a aula, para aprender a fazer a carta. Não deixem de ir lá no canal dele, não. Curtam também, se inscrevam, deem um like de vocês, porque a gente precisa de vocês para o canal continuar crescendo, tá bom? Do mais, fiquem bem, se cuidem, até a próxima!